Bom, então agora nós vamos falar de uma coisa que poucas pessoas sabem, que é a questão da subtração por complemento. Como que funciona isso? Eu posso transformar a subtração em uma soma, tá? Se eu complementar o número numa determinada base. E o que vem a ser o complemento de um número numa determinada base? É o complemento de cada um dos dígitos desse número nesta base. Mas o que é o complemento de um dígito em uma determinada base? É o dígito que, se eu somar com aquele dígito, vai dar o maior dígito da base, da representação naquela base. Então, por exemplo, o complemento do 2 é o dígito, o complemento do dígito 2 é o dígito que somado com 2 dá 9. Ora, esse dígito é 7, porque 7 mais 2 dá 9. Tá? O complemento do 9 é o 0. O complemento do 8 é o 1. Então, como é que funciona a subtração por complemento? Eu pego um número, por exemplo, 73 menos 15. Né? A subtração eu posso fazer da maneira convencional, vai me dar 58. Mas eu posso também fazer a subtração por complemento. Como é que funciona isso? Eu faço o complemento do 15. Então, o complemento de 5 é 4, o complemento de 1 é 8. Né? Porque 5 mais 4 dá 9, 8 mais 1 dá 9. Certo? Então, eu tenho aqui o complemento do 15. Eu somo com 73, dá 157. Veja que a quantidade de... Eu somei aqui números com 2 algarismos, né? Certo? Números com 2 algarismos. E aqui eu tenho um número com 3 algarismos, então eu tenho o excesso de 1 aqui. Esse excesso de 1 tem que ser somado com o restante para eu obter o resultado correto, que é 58. Tá? A gente vai ver que isso acontece em todas as bases, não só na base decimal. Tá? Vamos a mais um exemplo. 125 menos 38. Veja que para você fazer a subtração por complemento, os números têm que ter o mesmo número, a mesma quantidade de dígitos. Se eles não tiverem a mesma quantidade de dígitos, você tem que complementar os dígitos. Tá? Então, ó, 125 menos 38, eu tenho que complementar o 38, eu tenho que colocar um 0 aqui na frente. Tá? E aí sim eu faço complemento. Então, ó, complemento de 0 é 9, complemento de 3 é 6, complemento de 8 é 1. E aí eu faço a conta, vou ter um excesso de 1 aqui, né? Certo? E aí eu somo esse excesso no restante do número para obter o resultado correto. Tá? Observações importantes. Se a base fosse octal, né? Obviamente o maior dígito seria 7, tá? Porque o 8 não está na base octal, como a gente já viu. Né? Então o complemento do dígito 2 seria 5. Tá? Porque 2 mais 5 dá 7, que é o maior número que eu consigo representar, o maior algarismo, né? Que eu consigo representar na base octal. Tá certo? Se a base for binária, o complemento de 0 é 1 e vice-versa. Né? Então, por que eu estou falando da questão da subtração por complemento? Porque agora nós vamos ver a questão do complemento de 1, que é uma forma que você tem de representar números negativos em binário. Tá? Existe outra forma, que é a forma sinal-magnitude, tá? E existe também o complemento de 2, tá? Que nós vamos ver nos próximos vídeos aí, ok?